Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. A palavra de Deus diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, visto que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E quando provocados a ira, não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não provoquem a ira do Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Senhor, te damos graças pela tua palavra recebida nesta hora, palavra que foi lida, e pedimos, Deus, que o teu Espírito nos ajude a compreender o que lemos. Ajuda-nos a ver a nossa própria vida diante da tua palavra, e traz, ó Deus, conserto da nossa aliança contigo, naquilo que vermos dentro de nós que não é condizente aquilo que tu requeres dos teus filhos. Santifica a nossa vida por meio da tua palavra, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Poder aceitar. Pessoal, o senhor quer que eu use o microfone hoje? Não vai fazer barulho, não é para fazer. Ah, ok. Um dia eu uso aquele do Silvio Santos, queridos, nós temos examinado desde domingo passado o último ponto que o apóstolo Paulo trata na mudança que deve acontecer na nossa vida quando estamos em Cristo Jesus. Temos desejado muito compreender o que é ter uma vida que espelhe o Filho de Deus, para que, compreendendo, possamos julgar a nossa própria atitude, possamos julgar o nosso próprio procedimento, e percebendo onde temos pecado, nos achegarmos ao Senhor em confissão, e pedindo ao Senhor que nos perdoe, e compreendendo, pedir a Deus que nos transforme, para que o nosso procedimento glorifique seu nome.
Semana passada, então, nós começamos a olhar o último aspecto que o apóstolo Paulo diz: olha, isso não é condizente com pessoas que dizem ter Cristo Jesus. Versículo 31, quando ele começa dizendo: longe de vós. Paulo alista uma série de respostas relacionais. Uma série de respostas que nós damos dentro dos nossos relacionamentos e que nós achamos normal. Paulo diz: não é normal, são coisas que têm que estar longe de vocês. Para os que conseguem ler em grego, depois observe a expressão longe. É para muito distante, onde você não consiga ver, onde você não consegue enxergar. E aí nós olhamos semana passada a primeira resposta relacional pecaminosa, que é normal, entenda, é normal para o homem sem Cristo Jesus. É normal para aquele que não tem a luz de Cristo na sua vida. Primeira resposta, Paulo diz: longe de vós toda amargura. Trabalhamos o problema da amargura semana passada. Amargura que nasce com ressentimentos e que vai crescendo dentro de nós e que vai nos consumindo. Paulo diz: não, isso não é condizente com aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que Paulo parece que entende que a coisa é um pouquinho mais complicada. O apóstolo Paulo entende, por revelação do Espírito Santo, que a amargura não é algo que fica apenas no coração. Você pode conviver com pessoas amarguradas. Você vê que elas vão soltando o amargor da vida delas em doses homeopáticas. Você até sai de perto de algumas e diz: Senhor, quanta amargura. Alguém, pelo amor de Deus, me arranja uma balinha para tirar da minha boca a amargura que vem para cá. Tem algumas exigentes como meu filho, ele pede um Kinder Ovo para tirar o amargor. Você sabe o que eu estou falando. O problema é que agora Paulo diz: não é apenas a amargura que tem que estar longe da sua resposta relacional. E aí ele usa uma palavra muito complicada de traduzir. Os tradutores não têm um consenso sobre como deve ser traduzida essa palavra. O nosso tradutor aqui traduziu: longe de vós toda cólera. Alguns traduzem: longe de vós toda irritação. Outros traduzem: longe de vós toda a exaltação. E me deu trabalho um pouquinho essa palavra, porque quando você vê que o tradutor não consegue resolver qual é a palavra equivalente, aí dá trabalho. Quando seu pastor tem que bater cabeça. Mas há uma coisa muito legal na Bíblia. Todas as palavras bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são palavras que foram cunhadas a partir de imagens e não a partir de conceitos. Então é por isso que o tradutor às vezes tem trabalho, porque a palavra não é um conceito na Bíblia, ela é uma imagem. E aí lá fui eu atrás tentar descobrir qual era a imagem da palavra timós que Paulo utiliza aqui. E a imagem é muito interessante. A imagem era de uma floresta que você tocava fogo e ela pegava um fogo rápido. E em frações de hora tinha acabado tudo. Entende um pouco as queimadas que tem aqui em Brasília? Na época da seca. O cara deixa cair um cigarrinho lá, né? Está lá pitando. Aí deixa cair um
pouquinho da pitada pega fogo. E em frações de horas queimou tudo, uma vasta extensão. O que Paulo está dizendo é que a amargura, ela chega ao momento que ela vem para fora e sai destruindo tudo que está à volta rapidamente. Daí o nosso tradutor escolheu a palavra cólera, porque ela envolve a ideia de fúria, aquela fúria que vem para fora e sai arrebentando tudo. Tem muito crente que acha que isso é normal. Cansei de ver isso em reuniões de presbitério. Cansei de ver isso em reuniões de conselhos de igrejas por aí. Cansei de ver isso em reuniões de grupos na igreja, irmãos que deveriam estar em comunhão, e de repente tem um coração amargurado lá, que alguém diz alguma coisa que ele não gostou e pum! Aí dá aquela celeuma toda na igreja, aquela confusão toda, porque lá tinha um coração amargurado. E alguém conseguiu acender a faísquinha para a coisa explodir. E aí, em vez de nós olharmos e dizermos: Senhor, que vergonha! Nós não agimos como teu filho agiria. Senhor, nós não agimos como cristãos. Nós não agimos como redimidos. Nós não agimos como pessoas que um dia reconheceram o seu pecado, chegaram a ti, pediram perdão. Nós não agimos como pessoas que dizem ter sido lavadas pelo sangue do Cordeiro. Não, nós agimos dizendo: tinha que ser dito mesmo, pastor. E aí a gente começa a justificar a nossa cólera, a nossa grosseria, a nossa estupidez. É como se aquilo fosse necessário. Não tinha que ser daquele jeito. A palavra de Deus diz: Cristo está em você. Isso pode até acontecer na sua vida. Por quê? Porque nós estamos num processo de transformação, irmãos. No dia que eu aceitei Jesus, o anjo não veio lá do céu e disse: olha, agora você é um cara santo, você não peca mais. Não houve uma luz do céu que cercou onde eu estava ajoelhado aceitando Jesus e dizendo: olha, agora você está santificado, não pecas mais. Não. Nós estamos sujeitos a isso. Qual é o problema? É quando a gente acha que isso é normal, só isso. É quando a gente decide não lutar contra essas respostas que são pecaminosas. Quando a gente decide não se controlar e decide simplesmente pôr para fora aquilo que a amargura já produziu lá dentro. Isso nós não podemos entender na vida de um convertido, que ele acha normal. E não é só que ele ache normal, é que ele faça toda uma argumentação. Ele construa toda uma linha de raciocínio para se defender. Não, nós não temos que nos defender quando pecamos, nós temos que nos envergonhar e pedir ao Senhor que nos perdoe da vergonha que nós estamos impondo ao nome dEle que está sobre nós. Eu já contei a vocês que a minha luta com o ódio com o meu pai só começou a ser vencida num dia que eu fui a Belém visitar meus irmãos. E dizem que eu pareço com meu pai. Agora vocês podem dizer ou não, ele esteve aqui esse ano, você já sabe se eu pareço ou não. Eu acho que o Adriano parece mais com a sua, tudo bem. Dizem que eu tenho a cara dele. Então minha tia
que era uma mãe de santo. Eu morava em frente à casa dos meus irmãos, veio brincar comigo, porque meu pai não tem o hábito de visitar os filhos. Por isso nós ficamos 29, quantos anos, Alex? Nem lembro, fugiu o que era. Os 29 anos sem passar o dia dos pais juntos. Isso aconteceu esse ano. Então, como ele não tem esse hábito, quando eu apareci lá, minha tia foi brincar comigo: ô senhor aí, tu vai visitar os filhos. E o meu coração cheio de ódio explodiu a cólera. Resultado do quê? Da amargura que eu tinha contra o meu pai. Então você não podia tocar nesse ponto, que você ia ver a minha cólera. Era como se você fizesse um furinho na bolsa da amargura e você pegasse o ar quente de um lado. Aí depois de soltar o veneno, eu tapava ali com uma fita durex para continuar o arzinho quente da amargura dentro de mim. E eu olhei para ela e disse: eu não tenho pai. Você vê onde a gente é ridículo mesmo. Quando a gente quer pecar, a gente se torna ridículo. De uma forma muito séria, eu disse: eu não tenho pai. Minha mãe é mãe solteira. Ainda comprometi a coitada da minha mãe. Quando a gente quer pecar, a gente se faz ridículo. É um negócio, mas a gente não acha. A gente acha que está sendo o máximo. E aí minha tia olhou e disse: não, desculpa aí. É que eu achei que você fosse evangélico. Que tonhonhões, rapaz. Quando o cara está com o coração endurecido, embrutecido pelo pecado, não tem tonhonhões não, ela tomou foi outra. Olha para ela assim: ó, tu não tem que falar nada não, tu respeita o irmão, tu é macumbeira, tu pensa o quê? Cala a tua boca. Tomou outra. E ela, de uma forma mais cristã do que a minha, olhou para mim: disse: tudo bem, me perdoe. É que eu pensei que vocês ensinassem alguma coisa sobre perdoar os outros. Ela tomou a terceira, não pensa que me interrompeu. A cólera, a ira foi manifesta. Agora você entendeu como é que foi feito o negócio? Na segunda vez, o que foi que eu disse? Cala a tua boca, tu é macumbeira. O que é que eu queria fazer com isso? Humilhá-la. Você percebe como é a cólera? A gente está lá amargurado. Alguém vem e mexe. Na hora que a bolsa da cólera estoura, a gente não se contenta apenas em fazer o mal. A gente quer destruir o outro. E isso é totalmente cristão. Isso é um reflexo de Jesus. As pessoas olham para você nesse tipo de comportamento. Nossa, que coisa linda. Olha como Jesus é visto nessa pessoa. É assim que as pessoas reagem. Claro que não. As pessoas dizem: caramba, uau, se isso é ser crente, eu vou ser budista. O budista pelo menos aprende autocontrole. Quer dizer, deve ser um negócio meio de lavagem cerebral, porque toda vez que eu vejo as orações budistas, eu fico com mais raiva. Porque rapaz, são 2 horas. Rapaz, se a pessoa fica 2 horas num negócio desses, rapaz, é irritante. Deve ter um poder de autocontrole mesmo. Eu acho que é por aí o negócio. A gente vai fazer uma reza tão irritante que quando você conseguir ficar 2 horas, é porque você já tem um autocontrole. Deve ser uma coisa assim. Não. Eles têm que usar técnicas. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz que uma das características do Espírito de Deus em nós é o domínio próprio. Qual é o Espírito que habita em você quando você decide não controlar a sua fala, o seu comportamento, a sua reação e explode em cólera? Qual é o Espírito?
Dá para você dizer assim, o Espírito Santo, tapa os ouvidos aí, deixa comigo. Dá para fazer isso? Não, não dá. Então, se você decide reagir com cólera, eu estou dizendo para o Espírito Santo, que a gente acha que habita em você, ó, fica na tua, que o negócio agora esquentou, não quer saber do teu conselho. E aí a gente sai explodindo. Você entende que Paulo diz? Longe de vós toda cólera. Essa palavra grega que ele utiliza aqui, toda amargura, acompanha todos os outros adjetivos. Não é apenas toda amargura, cólera. Não, toda cólera está indicada aqui. Por quê? Não, pastor, foi só uma cólerazinha assim, pastor. Fiquei com raiva da pessoa, não dei a pessoa para o inferno, foi só um pouquinho. Não é toda, não tem brecha. Não tem brecha. Você vai lembrar que quando eu estava falando sobre a ira que Paulo mencionava, essas questões são questões que me inquietam. Porque esses pecados são pecados que lutam dentro de mim. E não foram poucos os sermões que eu desci daqui, sentei ali para dizer, Senhor, me perdoe, porque essa palavra eu precisava ouvir. Eu sei como é que isso funciona. Talvez a única diferença entre você e eu é que eu não estou disposto a aceitar isso na minha vida. Eu estou disposto a lutar contra. Esses dias eu precisei chamar a atenção de um professor nosso da CEBI por uma atitude dele muito infantil. E aí, depois de chamar a atenção dele, ele disse assim, cara, alguns anos atrás, eu era coordenador de uma faculdade, isso já tem muitos anos, e você era o professor do programa de mestrado. E você deu uma patada na sala. E o reitor da faculdade chegou para mim e disse assim, cara, você é o coordenador, é melhor você conversar com ele. E eu te chamei. E você olhou para minha cara e disse, eu não vou me retratar com os alunos. Se você quiser, me corte do programa, eu não preciso desse programa para dar aula. Eu falei isso, é verdade. Eu disse coisas piores ainda para ele. Você decide se você vai ouvir os alunos ou se você vai acatar o que eu fiz na sala de aula. E deixei ele falando sozinho. Aí esse professor olhou para mim. Naquela hora eu fiquei um pouco assustado com você. E eu disse, não, mas o cara está certo. O cara está certo. Aí agora você vem me chamar a atenção. Porque você interpretou errado. Eu não estava certo, eu estava errado. Eu tinha pecado. Você não entendeu até hoje que aquilo foi pecado? Talvez essa seja a diferença entre eu e esse professor, eu e você. Não é que a cólera ou a ira, a amargura não, que eu não sou um cara amargurado, só que eu estou em paz. Fui com meu pai. A única vivência de amargura foi meu pai. A nossa diferença é que talvez você tenha aceitado isso como normal. Eu sou assim mesmo. Você aceitou a síndrome da Gabriela. E você gosta de cantar o hino da Gabriela. Eu nasci assim. Vou crescer assim. Vou ser sempre assim. Vou morrer assim. A última parte pega mal para os homens. Gabriela. Pega bem essa parte para os homens. Depois contra a masculinidade. Mas tem homem até hoje está cantando isso já. Complicado. Tem muita gente que está achando normal. Paulo diz, não, longe de você. A cólera
Você tem ideia do que a cólera é capaz de fazer? Em poucas horas, como no fogo, em poucos minutos ou em poucos segundos, quantas pessoas você é capaz de matar com a sua cólera? E agora eu estou te falando, você pode matar tanto fisicamente. Quantas pessoas em momento de cólera mataram alguém? E elas não têm um único registro de assassinato, não, mas teve um momento de cólera e matou o outro. Mas o que é mais comum é no momento de cólera você matar o outro com as suas palavras. Você é uma desgraça, você é um atraso na minha vida, é uma porcaria que Deus colocou no meu lado. Vocês estão rindo por quê? Isso não é piada, isso é vergonhoso. Quantas vezes nós já dissemos isso? Ou disse isso para o esposo ou para a esposa, ou disse isso para um funcionário da empresa ou para o seu empregado. Quando eu trabalhava numa pós-graduação, levei 6 meses para montar um projeto para aquela instituição. E o projeto começou a andar e começou a dar certo. E tinha uma diretora, rapaz, que era um cão chupando manga. Difícil trabalhar com ela. Eu já vinha suportando um ano a coisa. Até que nós esbarramos num problema que para mim é inegociável: a justiça do salário do professor. Ou paga-se a hora-aula correta de mercado no mínimo, ou eu estou fora. E aí, meu amigo, tivemos uma reunião no final do ano, batemos de frente, e ela conseguiu provocar minha ira, porque eu não aceitei ser humilhado. Devia ter aceitado, você já aprendeu esse princípio? Precisava ter conhecido o Flocão, quer dizer, o missionário Enio antes. Flocão é só para os íntimos. Você não é íntimo do missionário Enio, então é Enio, missionário Enio. O Enio que, eu tenho que ser humilhado. Não, Enio, devia ter acontecido ser antes. Rapaz, quando ela tocou num ponto, eu só olhei para a cara dela: você quer saber de uma coisa? Vá pro inferno, vá se lascar. Deu a porrada na mesa e disse: estou fora, me demito. Aí às vezes eu conto isso para alguns alunos meus para ver a reação. Eles dizem: esse cara é macho. Não, irmão, esse desgraçado é um pecador. Porque essa não deveria ter sido a minha reação. Eu não preciso me demitir tendo que descarregar no outro a minha cólera. Ora, eu não ia ficar. Então eu vou dizer: olha, ok, para mim não dá mais, estou fora. Obrigado pelo tempo que eu fui aqui, Deus abençoe você. Beleza. E embora. Mas não, a cólera. E que paz, Deus tem trabalhado muito na minha vida isso, porque eu não aceito isso como normal na minha vida. Hoje, esse tipo de explosões, e até uma possibilidade para a palavra timós que tem aqui, é uma explosão que o fogo produz, é bem mais tranquilo. Hoje, mas é uma luta. Mas é uma luta que está comprometida com o quê? Eu quero que você pense bem a meu respeito? Não, eu não quero que você pense bem a meu respeito. Eu não quero que você diga: nossa, como aquele cara é santo. Eu não quero que você pense isso de mim. Eu quero que você veja na minha luta
a imagem de Cristo e a pessoa diga, cara, como esse cara é comprometido com Cristo. Porque ele está disposto a lutar contra ele mesmo, simplesmente para honrar o seu Senhor. A minha motivação de lutar não é porque eu quero que você tenha uma boa imagem a meu respeito. É porque eu quero que você tenha uma boa imagem daquele que é o meu Senhor. Daquele que é o meu Salvador. Daquele que um dia morreu por esse pecador desgraçado que eu sou. Para dar a ele um novo coração, uma nova vida, um novo relacionamento, uma nova atitude. Então eu não posso admitir que a cólera seja normal na minha vida. Para desgraçar mais o negócio, há uns anos atrás, entrou no Brasil um lixo acadêmico que não é aceito nem pela psicologia hoje mais. Os psicólogos abandonaram esse lixo porque era lixo. Aí entrou no Brasil. Temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Tim LaHaye escreveu um livro que vendeu milhões de cópias. É porque, segundo eles, existem 4 tipos de temperamentos. O melancólico, o fleumático, esse é bom. O sanguíneo e o colérico. Aí eles foram lá na Bíblia, pegaram umas cenas que retratam as ideias que... Olha, a Bíblia também ensina. Não, irmãos, a Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia chama todas essas reações de pecado. Então a ideia não é controlar esses pseudos temperamentos. O que a Bíblia nos ensina é santificar as respostas que nós damos nos nossos relacionamentos. Não tem esse papo de, vamos controlar. Não, nós temos que santificar, trazer isso aos pés da cruz, para que nós sejamos transformados nas respostas que nós damos nos nossos relacionamentos. E o que é mais triste ainda, é porque o livro, depois de mostrar, você já viu que eu li o livro, né? Eu acho que alguns estão suspeitando que eu já acreditei naquilo também. Uma tragédia, eu já acreditei naquela porcaria. E por que é uma tragédia? Porque depois de eles mostrarem os problemas com esses pseudos temperamentos, eles dizem assim, mas olha, tem algumas virtudes. O colérico, por exemplo, ele seria muito bom para liderar, para isso, para aquilo. Olha... Ou como diria o nosso bispo Dom Paulo está dizendo, olha, só, tem as coisas positivas. Então, não preciso jogar tudo fora. Até porque o mundo precisa de uns coléricos como eu. Ó. Não. Oh, coisa triste isso que entrou na igreja, essa mentira do Tim LaHaye. De que nós podemos controlar. Não, a Bíblia não quer que você controle, a Bíblia quer que você abra mão, que você santifique aos pés da cruz as tuas respostas relacionais, para que a tua resposta pare de espelhar a pecaminosidade do teu coração e passe a refletir as respostas relacionais do Filho de Deus que habita em você. Não é simples. Mas a gente continua insistindo que pode reagir desse jeito. Não, não podemos. Entenda de novo o que Paulo disse. Longe. Entende bem isso? Longe. Que você não consiga ver mais. Você levante os olhos a maior distância possível e você não consiga mais ver isso na sua vida. Longe de vós. Esse é o alvo. Esse é o meu alvo. Quero chegar mais daqui a algum tempo,
dizer: estou liberto dessa desgraça da cólera. Como o inimigo é perspicaz, como Satanás é perspicaz, várias situações ele vai criar. A única cólera que eu estou disposto a admitir na minha vida é aquela da bactéria, que a gente pega e fica com cólera, só. Mas as de respostas relacionais, não. Isso tem que mudar em nós. Veja quanto estrago você já fez com a tua boca, porque simplesmente você achou normal. Você não se envergonhou, você não foi se retratar com a pessoa, você não chegou humildemente e disse: me perdoe, eu realmente pequei contra Deus e agredi você. Quantas vezes já fizemos isso? Quantas vezes nos arrependemos? E quantas vezes permitimos que a graça de Cristo que está em nós transformasse a nossa resposta, transformasse a nossa resposta ao ofensor em ministração de graça de Deus para o ofensor, em vez de ofensa maior ainda? Longe de vós. Paulo não diz apenas longe de vós toda amargura e toda cólera, mas ele diz longe de vós toda ira. No meio da balança desses adjetivos, Paulo coloca o cerne da questão. Quem é que controla tudo isso? A ira. Nós passamos aqui uns 4 domingos examinando quando Paulo tratou da ira. Como os irmãos já tinham entendido o que ele disse, ele apenas repete a ira para dizer: ela é pior do que você pensa. A ira tem seus filhos. É melhor você matar a ira. Se você perdeu essa série de sermões sobre a ira, procura lá no blog da igreja, para você entender o que é a ira, como ela se manifesta e como biblicamente nós temos que tratar com a ira. Está no vídeo, está no YouTube já, está no blog da igreja. Então procure lá se você perdeu essa série de sermões sobre a ira. Porque é ela que controla a amargura, é ela que controla a cólera, e é ela que controla as duas últimas desgraças que ele vai mencionar: gritaria e blasfêmias. Então eu quero examinar com você semana que vem, se Deus nos permitir, essas duas últimas desgraças que a ira produz em nós: gritaria e blasfêmia. Nenhuma dessas coisas é admissível para um coração que ama Jesus, para um coração que diz estar em Jesus e que está comprometido com a honra dele no mundo por meio do testemunho que prestamos a Deus. Então precisamos examinar isso. Enquanto você examina isso na sua própria vida e se arrepende, nunca se esqueça de orar pelo seu pastor. Ele também luta com esses pecados. Fico muito feliz quando eu recebo algumas mensagens lá da igreja de Tietê dizendo: olha, tem umas irmãzinhas aqui que até hoje ora pelo Senhor. Disse amém. Elas sabiam a figura que elas tinham de pastor. Ok? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, te agradecemos pela instrução da tua palavra. Ajuda-nos a compreender isso, Senhor. E dá-nos a disposição para lutar contra esse mal que opera dentro de nós. Um mal que se reveste de justiça própria, de glória pessoal, de honra pessoal, e que se esconde, se mascara na agressão ao semelhante. Ajuda-nos, Senhor, para que as nossas respostas relacionais revelem a imagem do Teu Filho
E assim o mundo saiba que teu Filho está vivo e reina e transforma corações daqueles que são chamados pelo teu Espírito a Ele. Em nome de Jesus pedimos esta graça ao Senhor, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.